Bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. É sempre uma alegria, um privilégio e também um desafio, né? Estar diante de vocês com um compromisso de poder compartilhar a mensagem sagrada, a mensagem do sagrado, a mensagem de Deus. Faço isso com muita responsabilidade, com muito carinho, muita dedicação, porque quando nós nos colocamos dentro desta experiência de cuidado, de respeito, nós conseguimos de fato partilhar e desenvolver essa troca de maneira, né, mútua. Eu louvo a Deus por poder servir cada um de vocês. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Quero conversar um pouquinho sobre contentamento. Nós já iniciamos esse diálogo no domingo passado e hoje quero falar do contentamento e da experiência de encontrar a possibilidade de um lugar de perfeita paz. Esse pode ser o tema da nossa conversa de hoje. Mateus 8, versículo 18. Você que está em casa, nos acompanhando, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Você que está, seja onde for, o lugar onde você estiver, porque através das redes sociais você pode nos acompanhar em diversos lugares e é muito importante para nós saber que você está aqui nos acompanhando e tendo essa possibilidade de encontro, de partilha. Que o Senhor possa falar contigo, assim como nós desejamos que fale conosco nessa manhã. Mateus 8, todos encontraram? Nós vamos ler o verso 18 e depois eu vou ler o 23 e o 25. Então fica com o capítulo aberto aí, porque eu vou pular alguns versículos, porque esses versículos vão ser importantes para a nossa reflexão de hoje, ok? Mateus 8, 18 diz assim: Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Versículo 23 agora. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. E Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos. Senhor, salva-nos. Oremos. Consagre seu coração e mente ao Senhor nesse momento. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, exaltamos a tua graça, o teu amor, o teu cuidado nesse lugar de encontros e de amizades espirituais. Obrigado, obrigado por cada encontro, pela possibilidade de cada abraço, de cada afeto aqui sendo construído. Que a sua graça, Senhor, nos visite ainda mais, no mais profundo do nosso ser, porque queremos ouvir a sua mensagem e aprender com ela. Ajuda-nos, nos orienta, nos capacita, para que possamos sair daqui diferente de como entramos, emergindo a sua sabedoria na possibilidade de transformar o saber em prática. Esse é o nosso pedido, com profundo agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. O que é ser cristão? O que é ser cristão e que tipo de espiritualidade a gente tem experimentado nessa jornada de fé, de comunhão? Essa tem sido uma das perguntas que eu tenho feito e uma das perguntas que eu tenho convidado a comunidade a refletir, em diferentes aspectos. Uma profundidade teológica, filosófica, onde se há a possibilidade de investigar os textos bíblicos não só a partir da história e do contexto real do que estava acontecendo, mas também dar um salto contemporâneo. Entender o que o Senhor Jesus vivia naquele momento e o que essa história pode nos dar ou como ela pode ser traduzida no nosso cotidiano atual. Observar os textos bíblicos e fazer essa pergunta para nós é um desafio. O que é de fato para nós, ou o que é de fato para nós ser cristão? O que é de fato para nós viver uma espiritualidade cristã? E essa pergunta, ela
nos dá esse desafio e eu acredito que nós precisamos, com muita seriedade, nós precisamos observar essa pergunta com muita honestidade e fazer essa pergunta para nós mesmos. O que significa seguir a Jesus? Qual é o significado quando alguém pergunta para você o que você é? Aí você diz, eu sou cristã, eu sou cristão. Qual é o significado dessa resposta que você dá e o que significa ser cristão? Nós já sabemos que ser cristão não é seguir uma liturgia religiosa. Nós já sabemos que não é apenas frequentar uma igreja. Ser cristão não é abraçar um estatuto religioso e fazer com que essa religiosidade seja seguida à risca. Ser cristão não é levantar o nome de uma instituição, de uma igreja. Inclusive, ser cristão não é dizer que você é evangélico. Não é dizer que você é católico. Ser cristão não depende de uma instituição, de um posicionamento religioso. Ser cristão, para nós, é, acima de tudo, trilhar um caminho com uma grande meta, com desejo de atingir uma grande meta, com desejo de atingir um grande alvo, que é sermos semelhantes a Jesus. Então, se for possível sintetizar essa resposta do que é ser cristão, é dizer, é ser semelhante a Cristo. O próprio texto bíblico diz isso. A palavra cristão era um apelido que se dava para o povo que seguia Jesus. Um apelido que pegou, né? Quem já teve um apelido aí que pegou? Às vezes desagradável, né? Às vezes alvo de um bullying. Pode ser que os cristãos, ou essa palavra cristão, seja alvo de um bullying, de um povo que seguia Jesus. E esse povo era intitulado por essa expressão. Olha ali, lá vai os cristãos. E os cristãos, né, o significado da palavra cristão é pequenos cristos. É como se fossem aqueles pequeninos talmidins que corriam atrás do seu mestre e se espelhavam por ele. A partir do momento que uma pessoa é identificada por Cristo, recebe o apelido de pequeno Cristo. E essa é uma experiência da nossa jornada que pode ser possível, se assemelhar a Jesus. Alguém olhar para você e falar, olha, eu vejo a imagem de Cristo no seu rosto, nos seus olhos, na forma como você fala, nas suas atitudes, no seu posicionamento, eu vejo Jesus. É melhor do que alguém olhar para você e ver uma instituição religiosa. É melhor do que alguém olhar para você e falar assim, eu vejo você uma evangélica. Porque o significado de ser evangélico para nós tem muitos atravessamentos, muitos significados. Então eu não quero ser evangélico, eu quero ser igual a Cristo. Eu não quero ser católico, eu quero ser igual a Cristo. Eu não quero vestir uma capa religiosa como uma proteção do meu status, né, de vida. Não. Eu quero ser identificado como alguém que é seguidora de Cristo. E que tem, a partir dessa experiência de ser um seguidor de Cristo, a feição do próprio Cristo. Ser parecido com Ele. Esse é um desafio. Um desafio porque exige de nós uma semelhança nas palavras, uma semelhança com Cristo nas escolhas, sobretudo também nas reações que nós damos diante da vida e nas reações que também nós provocamos diante dos nossos afetos, das pessoas que convivem conosco em nosso cotidiano. Quando nós olhamos para um texto como esse de Mateus, é natural que a gente possa identificar todo o processo na figura dos discípulos. Quem já leu esse texto, e esse texto é muito conhecido, provavelmente já se identificou como os discípulos, porque essa identificação dos discípulos no barco temerosos, com medo da tormenta, com medo da tempestade, eles estavam apavorados. E é muito fácil a gente se identificar com os discípulos, porque a gente também passa por muitas tormentas, muitas tempestades, muitas dificuldades. Isso faz sentido. Faz sentido também esse clamor dos discípulos até Jesus, porque Jesus, de fato, é aquele que nos socorre.
Jesus, de fato, é aquele que nos salva, é aquele que também acalma as tempestades. Então, essa identificação ela é muito possível para nós. Mas hoje eu quero propor para você um outro exercício de fé. Um exercício que vai convidá-los e convidá-las a colocar, ou a se colocar, não no lugar dos discípulos, mas a se colocar no lugar de Jesus. Esse é um desafio. Ser cristão é ser semelhante a Ele. E se nós queremos buscar essa trajetória, nós precisamos olhar para Jesus e tentar identificar como Ele reage diante as situações e os contextos que lhe atravessam. Uma pergunta que a gente pode fazer para esse início, observando estas orientações, é perceber como que Jesus reage quando passa por tempos de tempestades e de adversidades na sua vida. Como é que Jesus se posiciona no meio do caos? Já fez essa pergunta? Porque os discípulos a gente sabe como que eles reagiram. Mas e Jesus? Como Jesus se comporta no meio da tempestade e como Jesus se comporta no meio do caos? Penso que a partir disso, nós possamos aprender a construir dentro de nós um lugar, eu sonho, para a nossa comunidade, um lugar de contentamento e um lugar de perfeita paz. Primeiro ponto, observar o cenário. Quando nós olhamos para esse texto de Mateus, nós precisamos fazer uma análise do cenário, do contexto. Quem que está no barco? O texto ele se apresenta dentro de um cenário que é muito próximo da nossa vida. Porque o barco, ele representa a nossa jornada, representa a nossa travessia. O barco é esse lugar de representação das nossas responsabilidades, inclusive. É no barco que está a nossa jornada, a nossa travessia e a carga das nossas responsabilidades nesse processo. Quando nós observamos que dentro dele você está, mas está dentro dele também as pessoas pela qual Deus te confiou a cuidar. Dentro desse barco, dentro dessa jornada, dessa travessia de vida existencial, você está no barco, mas dentro do barco também estão as pessoas pela qual Deus confiou. Confiou a nós, confiou a sua família, confiou os seus amigos, confiou também a sua comunidade de fé, seus colegas de trabalho, seus afetos, as pessoas que partilham contigo o cotidiano. Essas pessoas estão no barco com você. E é inevitável também compreender que se tem travessia, se tem barco, tem tempestade, tem dificuldades, tem trabalho, tem a necessidade de posicionamento para que essa jornada aconteça. Não dá para a gente entrar no barco e achar que a gente vai chegar do outro lado se a gente não fizer nada, se a gente não se posicionar. E se a gente não também analisar o contexto dessa travessia, porque pode sim haver processos tempestuosos. Quando uma onda começa a bater o nosso barco, a nossa jornada, a minha pergunta é: como que você reage? Quando você passa por um tempo de caos, de dor, de dificuldade, qual é a sua reação? Essa pode ser uma reflexão inicial para esse primeiro ponto. Quando uma tempestade nos abate, como você se posiciona? Quando vem um vento inesperado, quando vem um vento forte, quando vem uma crise, quando você passa por um tempo de angústia, de lamento, de dor, de sofrimento, de sobrecarga, de luto, de ansiedade, de cansaço, como que você reage sobre esses contextos? Como você está agora? E como seu coração está diante desse momento que você atravessa?
E aí, o segundo ponto é observar Jesus, porque Jesus faz algo que parece inicialmente estranho para nós, porque ele se afasta da multidão. Antes mesmo da tempestade acontecer, antes mesmo de Jesus entrar no barco, ele está vindo de uma jornada extremamente exaustiva. Ele, por onde passa, cuida das pessoas e faz milagres, milagres extraordinários. Cura pessoas doentes de nascença, pessoas doentes por conta da contingência da vida. E Jesus vai passando e vai cuidando dessas pessoas, vai dando afeto, vai dando cura, vai libertando pessoas, mas essa trajetória é grande. É Jesus caminhando. Inclusive não tinha Uber na época, viu? Não tinha bicicleta, Uber moto não tinha, né? No máximo uma jumentinha assim para levar de um lugar para o outro. Bom, brincadeiras à parte, o meio de locomoção era diferente, mas Jesus era aquele que caminhava mesmo, né? Que andava, era um peregrino. E ele vinha numa trajetória, numa viagem muito extensa, uma viagem que tinha muito trabalho, uma viagem também cansativa. E antes mesmo desse processo de chegar no barco e na tempestade, é um movimento muito importante e intencional de Jesus. E o movimento está dito no texto que nós lemos. O texto diz que, ao ver a multidão, Jesus dá ordem para os seus discípulos para atravessar para o outro lado do mar. O outro mar, e aqui o mar é o mar da Galileia, que é um grande lago. Jesus pede para os discípulos prepararem o barco para que aquele grupo atravesse para o outro lado, se despedindo da multidão. Jesus mostra isso e esse processo não pode ser observado como um mero detalhe. Não é. Não é só um detalhe. Nós vamos observar que ao longo do Evangelho e da trajetória de Jesus, nós vemos esse exercício de Jesus quase como um padrão da sua caminhada. Quase como um padrão da vida de Jesus. As pausas, os afastamentos. O momento onde Jesus, que estava sempre apertado pela multidão, sempre quando as demandas cresciam, sempre quando havia um grande barulho, sempre quando as pessoas faziam um barulho ensurdecedor, Jesus se retirava. Quando ele estava sob pressão forte, Jesus se retirava. E aqui, meus irmãos, eu olho como um Jesus que está em busca de solitude. Alguém sabe a diferença de solidão e solitude? A solidão, ela tem uma conotação negativa, né? A solitude é uma conotação que traz a compreensão intencional de busca do silêncio, do autocuidado, da observação. E é esse Jesus que faz esse movimento. Ele não está num processo de solidão intencional, mas ele vai para uma busca de solitude, de autocuidado, de cuidar do teu coração e de fazer também certas análises profundas da sua jornada, da sua missão e da sua caminhada. É um Jesus se afastando da multidão e da tormenta, das demandas, do barulho, para se encontrar com o Pai, para se encontrar com o sagrado. E, por favor, note que esse afastamento da multidão não é uma fuga, tá? Jesus não estava num processo de fuga das demandas. Não é uma justificativa para você ficar em fuga das demandas e das contingências da vida. O que eu quero dizer é que é um Jesus que está também pensando no autocuidado, na preservação da sua mente e também de descansar, sabe? Eu penso que a gente também tem muita dificuldade em descansar. A gente nem respira direito, que sabe que dirá dormir, né, direito. E Jesus faz esse exercício, sabe? De levarmos para esse processo de autocuidado, de autopreservação da nossa alma,
É um retorno para a nossa identidade, é um retorno para lembrar de você, sabe? Lembrar do seu chamado, lembrar também da sua missão e fazer certas ressonâncias, né? A partir dela, para entender qual que é o seu propósito, ou para rever, né? Se você está alinhada ou alinhado aos propósitos que Jesus proporcionou e que deve, né, ser constituído de maneira saudável. É esse Jesus que não está em fuga diante das contingências, mas um Jesus que vai para a solitude, vai para esse cuidado interno do teu coração. E se você pretende encontrar esse lugar, faça isso fora da tempestade. Faça isso fora das contingências. Vá para esse lugar em que a tempestade agora fica de lado e você vai olhar e observar quais são as tempestades internas. É um processo de compreender não mais as tempestades que acontecem à nossa volta, mas o que está acontecendo dentro. Porque antes mesmo de haver tempestade fora, tem coisa dentro da gente que está transbordando e a gente precisa observar isso. Até mesmo para que a gente possa reagir diante da tempestade externa. Quando vem o alvoroço e você não está com as suas faculdades mentais em equilíbrio, você reage de maneira como não deveria. E aí moram as falhas, os erros, os equívocos. Então penso que Deus também nos dá a oportunidade de rever e de observar o que está acontecendo dentro de nós. Porque se aqui estiver bem equilibrado, lá fora é só um detalhe. Ok? Terceiro ponto, que é agora entrar nesse lugar que eu desejo estar com todos vocês enquanto comunidade. Esse lugar de contentamento. Entrar para esse lugar de observação, onde o contentamento é alcançado. Esse lugar que eu compreendo como o lugar de perfeita paz. Vem do Senhor, nos dá possibilidade, nos envolve a um processo de equilíbrio, de retomada da nossa humanidade, da nossa existência e da nossa conexão com o sagrado, com o eterno. O texto diz algo que, à primeira vista, parece até desconcertante. Jesus dorme. Uma tormenta, o barco chacoalhando, todo mundo desesperado, e o texto está dizendo, Jesus, porém, dormia. É sério isso? Jesus dormia. Ele dormiu, meus irmãos, no meio de uma tempestade. E aí saiba, né, que isso não é um descaso com a tempestade e com as pessoas que estão no barco. Não é indiferença. É um sinal de alguém que está com a sua vida alinhada com o eterno. Não há outra forma de a gente compreender. Alguém que dorme no meio da tempestade. Só alguém que está com seu coração alinhado com Deus, com o Pai, com o eterno, com o sagrado, pode dormir no meio da tormenta. Então, esse lugar de um Jesus que se afasta da multidão para ter o seu momento de autocuidado, cuidar do teu corpo, da sua energia, da sua saúde e fazer observações internas, visitar o sagrado, se reconectar à sua missão, à sua trajetória e os seus propósitos, é extraordinário. E a gente tem muito que aprender a respeito disso. Nós precisamos compreender isso. Sabe por quê, meus irmãos? O bicho está pegando, você vai dormir. Você acredita? Você vai dormir. Vai conseguir descansar. Um alvoroço acontecendo. Um desafio para segunda-feira aí, batendo na porta. E Jesus te dá a possibilidade do descanso. Sabe por quê? Porque você decidiu estar alinhado com o coração de Deus. E quem está alinhado com o coração de Deus pode todas as coisas. Como o apóstolo Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. No meio dessa loucura, eu sou todo suficiente nessa suficiência de Deus. Trajetória de autocuidado nos é
urgente e precisa ser observada. Olhe para dentro, olhe para si, entenda as suas emoções, observe o seu coração. Entenda as impossibilidades, não negue a tempestade. Mas primeiro, cuide do seu coração, para que você não reaja diante da tempestade com medo. Porque é o que estava acontecendo com os discípulos. Eles estavam apavorados. E eles, a ponto de chegar diante de Jesus e falou: você está dormindo? Você não notou que a gente vai morrer por conta dessa tempestade? A gravidade dessa situação, como que você pode dormir diante dessa gravidade? É o que os discípulos estavam fazendo, interrogando Jesus de uma maneira até hostil. E eu imagino Jesus com aquela cara de sono. Hã? Quê? E aí ele responde: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão tão desesperados? Gente de pouca fé. O que Jesus está fazendo para eles é respondendo a partir das emoções que eles mesmos estavam refletindo diante daquela tormenta. E falando para vocês: se vocês estiverem alinhados ao meu coração e focados no propósito que eu disse para vocês, vamos para o outro lado, vocês estariam em paz, porque se o sagrado te disse, vamos para o outro lado, meus irmãos, quem garante a sua chegada para o outro lado? E não o sagrado. Era só uma questão de fé. Era só uma questão de acreditar no caráter de Deus, que é irreparável. Se ele disse que vai acontecer, vai acontecer. E esse é o sinal que a gente pode observar de alguém que está alinhado com o coração do Pai. Jesus dorme porque a alma dele está em paz. O coração dele está em paz. Ele sabe quem ele é. Ele sabe do seu propósito e ele sabe também que o controle da sua vida não está nas mãos da tempestade. O controle da sua vida não está nas mãos dos problemas que estão batendo na porta aí para segunda-feira. As metas que você não bateu, que você não alcançou, o emprego que você ainda não conquistou, sabe, os desafios que chegaram diante de você, todos eles não domam o nosso coração. Eles não dominam as nossas emoções. Porque nós estamos ou desejamos estar com o nosso coração alinhado ao coração de Deus, assim como Jesus estava. E ele dormiu no meio da tempestade. E esse é o símbolo, né, de uma espiritualidade que eu considero madura, equilibrada. Uma espiritualidade saudável. E é isso que eu sonho na nossa comunidade. Eu oro para que você alcance esse lugar em que você possa atravessar pela tormenta com paz, com tranquilidade, com refrigério, com descanso e com sono tranquilo, sabe? Porque quando a gente está ansioso, o que a gente faz? A gente deita na cama e a gente não dorme. A gente fica trocando ideia com o travesseiro, ou a gente abre a Shopee e começa a fazer um problemão para o nosso cartão de crédito. Né? Tem essa também, porque a gente agora não cuida mais da ansiedade com a doutora, com o doutor. A gente cuida da nossa ansiedade entrando nos aplicativos de compras e, né, o carrinho tá cheio lá, de repente você está com sono, você aperta o clique e já foi. Aí, de repente, né, alguém, segunda-feira, além dos boletos, vem mais as entregas. O desafio de Jesus é ser como Jesus no meio do caos. Um Jesus que está com a sua mente equilibrada, com as suas emoções organizadas, na possibilidade de não deixar as suas emoções dominarem, né, a sua travessia. E aqui, nesse texto, tem uma grande provocação para todos nós. E não significa ignorar os problemas, mas não significa ignorar os problemas e nem fingir que nada está acontecendo. Não faça isso. O que significa é construir dentro de si um coração maduro, um coração que está focado numa espiritualidade que organiza a sua mente, seu coração, seu status para uma capacidade de suportar o dia mal.
Tem uma frase que é do Pierre Teilhard de Chardin. Ele diz assim: nós não somos seres humanos fazendo uma... Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Qualquer transformação, qualquer contingência que atravesse a humanidade não deveria atravessar a nossa espiritualidade, o nosso ser espiritual. Porque tudo que é mais é fruto da experiência e da jornada da humanidade. Mas nós somos seres espirituais, meus irmãos. E diante disso, precisamos fazer esse processo de tentar observar, não o lado de fora, mas observar o que acontece dentro de nós. Nosso espírito, nossa alma. Cuidar do lado de dentro. Antes de tentar salvar quem está no barco com você, você precisa encontrar o seu eixo. Antes de tentar salvar quem está no barco com você, você precisa se encontrar, salvar a si mesmo. Observar como está o seu coração. Porque quem não está centrado se desespera. Quem não está alinhado com Deus se perde. Quem não encontrou descanso não consegue ser cuidado, refúgio para ninguém. Então não adianta você querer cuidar das pessoas se você não consegue nem se cuidar. Não adianta cuidar das pessoas que estão à sua volta ou querer cuidar delas se você ainda não se observou. Refúgio e observação de um Deus que quer se relacionar com você no mais íntimo do nosso ser. E é esse o convite de Jesus, um convite para o descanso. Jesus conhece a nossa tempestade, meus irmãos, ele sabe. Ah, mas ele está dormindo. Você devia estar dormindo junto com ele. Você devia estar descansando junto com ele, porque é esse convite que ele nos faz. Descansa, meu filho. Descansa, minha filha. Descansa, militante. Descansa. Porque é esse o convite que ecoa para o nosso coração. Esse convite que está lá em Mateus 11, 28, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Eu vos darei, em outras versões, alívio. Eu vos darei esse descanso. E ele complementa dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Jesus não promete, de fato, tirar a gente dessa tempestade. Mas uma coisa ele faz: elimina as ondas, apazigua os ventos fortes, nos oferecendo descanso. Nos oferecendo descanso que não está na ausência do problema, mas está na presença dele, junto, durante essa travessia. Como que está o mundo lá fora para você? Barulhento? Como que as contingências da vida têm te atravessado? Quando você olha para a sua agenda caótica, barulhenta, como está a sua ansiedade? E como você está cuidando dela? Tem certas emoções que nos pegam, que precisa de um trabalho íntimo e pessoal. Mas tem outras que a gente precisa de cuidado de um profissional. Permitir, sabe? Terapia não é pecado não, viu? Tomar um remedinho para organizar a nossa... também não é pecado não.
Autocuidado não é pecado. Está explícito aqui que o próprio Jesus foi ter o tempo dele de descanso e de autocuidado. Então a gente precisa também entender que existem profissionais comprometidos e que podem nos orientar na possibilidade de nos dar essa organização, esse alinhamento existencial. Os psicólogos, os psicoterapeutas, todos eles são importantes para a nossa jornada e você não deve desprezar, principalmente num Brasil que rejeita esse tipo de, de trabalho, tá? Achando que fazer consulta com psicólogo é coisa de louco. Assim, primeiro que a gente já é louco. A gente já precisa assumir isso. Assumir as nossas loucuras. Entendeu? Então, assim, somos todos, né? Vamos fazer a hashtag, somos todos crazy. Mas falando sério, meus irmãos, a gente precisa de ajuda. E tem coisas que, de fato, a oração, o pastor, a comunidade vai ajudar, vai acolher. E tem outras coisas que é só um profissional mesmo, um remedinho. E não tem problema nenhum, tá? Pelo contrário, é solução para a sua jornada, para a sua caminhada. Para você estar bem, para você estar bem organizado. O mundo, ele está tentando atravessar as nossas emoções e se a gente deixar, a tempestade vai nos tomar, ou vai nos domar. Isso é muito perigoso. Existe um lugar. E esse lugar é o lugar do contentamento. Lugar onde as ondas não chegam. O lugar onde os ventos não acessam. Existe um lugar onde Deus se apresenta diante de nós, nos dando possibilidade de contentamento e de perfeita paz. E é essa jornada que eu quero alcançar ao lado de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Esse lugar que Jesus está nos levando não é um lugar geográfico, um ambiente de paz, de refrigério, de contentamento, de lucidez, de saúde, em todos os aspectos. É onde a gente encontra descanso, nos braços do Pai. Não porque tudo se resolveu, mas porque a gente sabe em quem a gente confia. E a gente confia no caráter dele. Amém? Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Nesse momento, eu queria aqui finalizar aos nossos irmãos e irmãs o preparo da mesa e quero convidá-los e convidá-las para participar dessa mesa sagrada que nós vamos fazer agora. Você vai receber aí no seu lugar um cálice e um pedaço de pão. Esse cálice e esse pão é a representação do corpo e do sangue de Jesus. Essa ceia memorial é feita de maneira conjunta. Então, quando você receber o cálice e o pão, não coma. Segura aí. Segura a ansiedade. Não coma do pão e do cálice até que todos se sirvam, porque nós vamos fazer esse ato de maneira conjunta, ok? Pode se servir do cálice, podem se servir do pão. Eu peço que todos e todas presentes façam, né? Participem dessa mesa. Se você um dia pensou que você não é uma pessoa digna para participar disso, Jesus disse: você é. Você é. Ele nunca tirou ninguém da mesa. Até aqueles que estavam tomados pelo pecado, porque Jesus ceou até com seu traidor. A religião diz que você não tem espaço na mesa, né? A religião, a instituição diz: você não pode. E Jesus fala: você pode, você deve, esse lugar é seu. O único cuidado que nós precisamos ter é de entender que esse pão e esse cálice é o corpo de Cristo. E é o sangue da aliança. Aliança que nós estamos reforçando com Cristo nessa trajetória de alinhamento da nossa espiritualidade. Amém? Pode tomar do pão, pode tomar do cálice. E faça isso com reverência, com cuidado, com amor. Te louvamos, Jesus.
Esse é o corpo de Cristo. Foi partido por cada um de nós. E esse cálice é o cálice da nova aliança de Jesus, com todos e todas. A oportunidade de alinhar o nosso compromisso com o eterno, com o sagrado, com o próprio Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela mesa, obrigado por nos dar a oportunidade de chegar nesse lugar onde as tempestades não nos atropelam, nos atravessam, nos envolve de sobremaneira, em que os nossos pensamentos são roubados. Ah, Jesus, obrigado por essa mesa que nos dá a possibilidade de ressurgir diante os ventos difíceis, maus. É um Deus que nos renova, nos resgata. O nosso resgatador está aqui. Obrigado, Jesus. Hoje é dia de ressurreição, minha irmã. Hoje é dia de ressurreição, meu irmão. Hoje é dia de ressurreição para as nossas emoções, para os nossos medos que foram tão violentos. Jesus ressuscita a sua vida e dissipa todo medo. Hoje é dia de ressurreição. Todos se serviram? Esse pão deixa de ser somente uma representação natural. Passa a ser o corpo de Cristo partido por todos e todas nós. Esse pão é o pão de dores, de entrega de Jesus por nós. Esse pão é o corpo partido, corpo de Jesus, pelo qual nós trazemos a memória. Obrigado, Jesus, pela sua entrega, pelo teu cuidado, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por nos acolher, por nos dar uma nova oportunidade, por apaziguar a tempestade. Obrigado, Jesus, por nos retomar o equilíbrio e por nos dar a trajetória, a travessia ao seu lado. Obrigado, Jesus. Pode comer do pão, coma em memória de Jesus. Obrigado, Jesus. Como é bom, Senhor, receber o teu cuidado. Como é bom, Senhor, fazer o exercício de trazer a nossa memória para o sagrado. Nos perdoa, Senhor, por todos os momentos que nós esquecemos que o Senhor estava presente. E como é bom, Senhor, nos relembrar que o Senhor está aqui. Ele está no meio de nós. O Senhor vive, Ele está vivo. E Ele hoje nos dá a oportunidade da ressurreição. Ah, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por dar-nos, Senhor, a experiência dessa nova condição para a nossa alma e para o nosso espírito. Obrigado por nos dar a oportunidade, a possibilidade de encontrar o lugar de descanso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, depois de comer o pão, tomou o cálice da nova aliança e disse: esse cálice é a nova aliança que faço em favor de todos e todas vós. Esse cálice é a representação do meu sangue derramado em absoluto. Disse Jesus que ele é o Cordeiro de Deus que tira. No Antigo Testamento, o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue e o seu sangue foi
colocado nos umbrais das portas para que a praga assoladora não entrasse. Foi o sangue que afastava o pecado. Mas agora nós temos o último cordeiro, Jesus. E esse sangue derramado do último cordeiro não é o sangue que afasta o pecado, mas é o que tira o pecado do mundo. Em definitivo, essa é a aliança que Jesus nos dá, de sobrevida, de nova vida. Um brinde à vida de Deus, um brinde à vida do Senhor a nós. Olhe para o seu irmão, irmã e diga a ela, um brinde à vida de Jesus, a vida de Jesus. Pode beber do cálice, faça isso em memória de Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Graças te damos. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é fiel, justo, amoroso. E Ele cuida de nós, meus irmãos. O Senhor cuida de nós. Celebre esse dia como um dia de alegria, de sobrevida, de renovo, de alinhamento com o sagrado. Você possa sair para uma nova semana, conduzindo a sua semana a partir da celebração que vai continuar acontecendo aqui nessa mesa junina, né, tão especial que nós vamos celebrar daqui a pouco. Mas sinta-se acolhido e abraçado pelo sagrado, por Deus. Sinta-se acolhida por Ele. Não saia daqui sem fazer sem dar esse novo significado, sabe? É muito sério. Conversa franca com Deus, necessário ao longo da nossa semana. Relação. Fale com Deus. Entra nesse lugar de oração. Faça com que esse ambiente de oração, de relação, de comunhão com Deus seja experiência na sua trajetória de vida. Te vejo no próximo domingo. Deus nos abençoe. Levante suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo, que soprem em nós toda a vida que precisamos. Você seja revestido por essa paz, por esse lugar de descanso, e por todas as possibilidades que Jesus nos dá. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. Obrigado.